Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura nos fala de um modo todo particular da importância de ouvirmos a palavra de Deus. Ouvi a minha voz, diz ele através do profeta Jeremias. Assim serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. É nessa relação de ouvir e de falar é que se estabelece também a nossa relação com Deus, né? Porém, nós sabemos que a história da aliança do povo de Israel para com Deus tem sempre estado atingido através da infidelidade do povo. Mesmo assim, Deus sempre renova a sua fidelidade. E a exortação, de prestarem atenção. Do contrário, a gente pode, diz a palavra de Deus, seguir as más inclinações. E nós sabemos o fruto do não domínio das nossas más inclinações. No nosso relacionamento com as pessoas, no nosso relacionamento com o criado de Deus e nosso relacionamento conosco mesmos. Tudo isso, naturalmente, vai depois refletir no nosso relacionamento com Deus. O Evangelho nos apresenta, de um modo particular, Jesus que, ao realizar uma cura, é acusado de ele fazer estas coisas maravilhosas, segundo Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. Sem dúvida alguma, esta é uma acusação muito grave em relação a Jesus. Então, o texto do Evangelho apresenta três coisas. Primeiro, reaparece entre os homens a palavra de Deus. E Jesus mesmo vai dizer isso. E segundo, o poder do Filho de Deus, que constrói o reino de Deus entre os homens, naturalmente com a presença do Espírito. E depois, a luta de Jesus, de Deus contra Satanás. Naturalmente, Deus sempre vence Satanás, e não permite que a pessoa humana fique neutro nesse embate que ele, Deus mesmo, trava com o demônio. De nossa parte, ele exige que nós possamos decidir. E a passagem do Evangelho, de um modo todo particular, nos apresenta
palavra de Jesus, né? Se eu expulso os demônios com o dedo de Deus, né? Mateus 12, 28 vai falar pelo poder do Espírito, né? Então, de Jesus. Achegou entre vós o reino de Deus. E depois também eu disse antes que era um grande pecado, né? Dizer que Jesus expulsa os demônios por Beelzebul. Se Jesus diz, né, dedo de Deus, referindo-se ao Espírito Santo, Jesus vai dizer em outra passagem que todo pecado contra o Filho do Homem será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo jamais será perdoado, né? Com esta afirmação, Jesus quer nos alertar de que nós devemos tomar uma posição perante Deus, perante Satanás, né? A nossa escolha, ela é possível para um lado ou o outro, né? Mas Jesus diz assim, que se nós não respondermos positivamente àquilo que ele de fato nos fala, então nós poderemos, né? Podemos imaginar, né, aqueles que se consideravam os guardiões da lei, que acusam Jesus, né? E não só, mas é interessante, porque depois de Jesus curar um mudo, ainda pede um sinal, né? É de fato uma grande dificuldade que, apesar de seguidores da lei, manifestam quanto à novidade que é o Messias presente entre nós, Jesus, né? E naturalmente sabemos que certamente não era fácil, porque, embora esperassem o Messias, não imaginavam que o Messias pudesse ser o próprio Jesus, justamente pela opção que Jesus faz, né? Opção não pelo poder, mas pelo serviço. Opção não pela aparência, mas sobretudo aquilo que vai no fundo do coração. A opção não pelos ricos, mas pelos pobres e marginalizados. Por isso mesmo, Jesus encontrava, né, vamos dizer, recusa de aceitá-lo como tal, né? Esta palavra de Deus nos recorda de um modo todo particular o seguinte: nesse tempo litúrgico da Quaresma, nós precisamos constantemente fazer a nossa escolha. Trata-se, como nós recebemos no dia de quarta-feira de cinzas, com a imposição das cinzas, né? Aquela exortação de Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho. E a conversão é um processo que dura toda a vida. E essa conversão nós a realizamos através de pequenos gestos no dia a dia. E a nossa vida se torna, de fato, segundo o projeto de Deus, na medida das pequenas escolhas que nos aproximam sempre e cada vez mais de Deus e, portanto, do seu reino e do seu projeto sobre cada um de nós. Que esse tempo litúrgico que nós estamos vivendo, com todo o apelo que o Papa Francisco está nos fazendo, né, para estarmos abertos à pessoa humana, sobretudo as mais necessitadas, e de um modo todo particular, organizando, né, um dia de jejum e de oração e de consagração, né, de 2 países em guerra ao coração imaculado de Maria. Nós sabemos que a invocação da intercessão de Maria, como a Rainha da Paz, sem dúvida alguma, é a força que Deus dispõe para nós. E podemos, então, participar desta iniciativa do Santo Padre, né? A gente sabe que muitas comunidades estão se organizando para passar em turnos, né, um dia de oração por essa causa, que infelizmente, né, manifesta todo o lado mal e inclinação à maldade da pessoa humana. Porém, Deus nos criou para o bem e a nossa inclinação para o bem pode prevalecer com a graça de Deus. E amanhã contaremos com a intercessão
particular de nossa Mãe Imaculada, né, no seu Imaculado Coração. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Confiantes nesse Deus misericordioso e compassivo, mas que respeita a liberdade humana, vamos agora, confiantes, elevar as nossas humildes preces.